É? Bonjour mes amis, comment ça va? Então estamos aqui na live de hoje. Aujourd'hui c'est le 15 avril 2020. Então 15 de abril de 2020. Então a live de hoje é algo bem simples, bem tranquilo. Aí Marina acabou de entrar. Tá me ouvindo bem, Marina? Tá ouvindo? O áudio tá bom aí? Gisele, está me ouvindo? Isso aí, galera. Então vamos lá. Ó, Alfredo acabou de entrar aí também. O áudio tá bom? Marquem aí como é que tá o áudio. Se o áudio está bacana. Estão me ouvindo bem? Alors, bonsoir à tous. Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment c'était mon expérience en France sans savoir parler le vrai français. Então hoje eu vou falar um pouco, gente, da minha experiência, como é que foi ir para a França, sem saber falar nada de francês, embora eu estivesse estudando um pouco antes e tal, mas é totalmente diferente a gente estudar aqui no Brasil e quando chega lá é meio complicado, podemos dizer assim. Então, basicamente, eu iniciei meus estudos de francês em 2007, isso mesmo, em 2007, e a partir daí eu tinha muita vontade de aprender a falar francês, gostava de estudar, mas basicamente todas as aulas que... Oi, Charlie, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Então, durante as aulas, durante os cursos, o que acontecia? Eu me sentia muitas vezes travado sempre na hora de falar e coisa e tal. Mesmo com professores nativos, estudando aqui no Brasil, professores nativos, eu percebia que eu não conseguia evoluir muito na língua. E mesmo estudando assim, ok, fui para a França e quando cheguei lá eu vi que meu francês era muito ruim mesmo. Comecei a entrar em pânico. Comecei a estudar, mas mesmo estudando, durante os primeiros 3 meses eu percebi muita dificuldade para conversar com os nativos, tanto que muitas vezes eu pegava minha bicicleta, saía pedalando e fingia que estava perdido e perguntava para as pessoas como que eu faço para ir em tal lugar, como é que eu faço para ir ali, até mesmo para praticar a questão a gente diz em português, a acuidade auditiva. Quanto mais você escuta o francês, melhor, mais apto você vai ficar para entendê-lo. E eu não tinha essa vivência, esse escutar. Então, o que aconteceu? Eu ficava muito perdido. Porque imagine, o francês, o nativo, ele não vai falar devagarzinho. Ele vai falar da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês. Então, no início, até você acostumar, você ter essa a gente fala no francês, cette aisance, que seria esse desembaraço, principalmente na compreensão auditiva, leva um certo tempo, tem um delay, né? Você precisa praticar que eu digo, você precisa ouvir. Então, eu não tinha TV aberta, nem nada, eu só via, era tudo em francês. Eu lembro que eu chegava da aula, isso do cursinho ainda de francês, eu morava em Aix-en-Provence, que é bem no sul da França. A gente fala ali, la Côte d'Azur, la Provence. Então é Aix, Cannes, Mônaco, Nice, toda aquela costa litorânea ali da França, la Méditerranée, o Mediterrâneo, né? E beleza, eu chegava em casa, muitas vezes cansado, já ligava a TV, francês, não entendia as coisas, principalmente nesse início. Aí com o tempo eu comecei a pegar um bonjour, beaucoup, la vie, aujourd'hui, essas palavrinhas, porque eu me falei, cara, eu preciso aprender. E até mesmo para conhecer as pessoas, precisava colocar em prática o meu francês. Então eu comecei a estudar por conta própria, porque estudando lá eu vi que a metodologia era um pouco semelhante aqui do Brasil. Aquela coisa de você pegar o livro, faz o exercício, fica repetindo. Eu até costumo dizer,
fica igual um papagaio, né? Você fica lá, como um perroquet, on dit en français. Então a gente fala igual no francês aí, um papagaio. Ficava repetindo, repetindo, e aquilo ali não me fazia avançar na língua. Eu ficava da mesma forma. Porque quando você vai falar, ou você vai se comunicar, a fluência, ela vem porque você consegue iniciar e concluir uma ideia. Se você pegar que nem um papagaio, você fala. Aí eu te pergunto, o que você falou? Você nem sabe, você apenas repetiu. E a maioria dos cursos que eu fiz, eles me davam isso. Aquela coisa pronta, onde você iniciava. Oi, Daniele, tudo bem? Tá ouvindo aí? Vão entrando aí, gente. Chama aquela pessoa, aquele amigo que gosta de francês, que quer aprender francês, cultura francesa. Donc, aujourd'hui, c'est notre jour. C'est notre rendez-vous. Beleza? Então, por conta disso, eu ainda não conseguia desenvolver o meu francês. Beleza, comecei a estudar por conta própria, a partir das estruturas que eu ia vendo na escola. Então eles mandavam fazer aqueles exercícios, preenche lacuna e faz aquilo, que tá. Ok, eu fazia, mas na hora de falar, cadê? Não vinha. Então eu mesmo comecei a fazer por conta própria tudo que eu pensava que poderia me dar um retorno, que poderia me ajudar a evoluir na língua. E foi o que aconteceu. Com 3 meses, estudando e colocando em prática, fazendo isso que não sei como, acho que foi intrínseco a mim mesmo, eu comecei a fazer as coisas do meu jeito. Muitas vezes eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. As pessoas às vezes até brigam comigo, pô, Leandro, você é muito teimoso. Não é que eu sou teimoso. Eu gosto de explorar, de ter liberdade naquilo que eu gosto. Entendeu? Por que se todo mundo está indo para a direita, por que eu tenho que ir para lá? Eu quero ir para lá, vamos conhecer o lado esquerdo. Então foi isso que eu fiz. Comecei a estudar sozinho, praticar, e a partir daí eu consegui desenvolver na língua. Então eu já conseguia entender muito mais, até mesmo porque eu ouvia todo dia jornal, as rádios francesas, o tempo inteiro, e músicas também, né? Então português era ínfimo, era quase nada que eu praticava de português. Quase não entrava assim, mas era na época ainda, acho que era Orkut, e um pouco do Facebook com os amigos franceses, mas eu não falava quase português, e não conhecia brasileiros para poder que pudessem, digamos, me tirar do foco ali do francês. E aí beleza, eu comecei a praticar, colocar toda essa minha metodologia, no caso, né, que até então ia virar, hoje em dia eu falo francês de verdade. Quem diria? Eu não tinha nem noção do que aquilo viria a ser um dia, né? E graças a Deus eu consegui com 3 meses já me comunicar, falar em francês com os nativos, e eu os entendia muito melhor, coisa que outrora já ficava muito, sabe, defasado. Eles falavam umas coisas, eu pegava só um ici, como é que fala, beaucoup ali, bem coisas poucas assim, que me deixava muito chateado, eu ficava frustrado, né, com tudo aquilo. Então fui praticando cada vez mais, e eu era meio cara de pau, cara dura, sabe? Eu praticava com o pessoal no cursinho, todo mundo lá eram estrangeiros, eu era o único brasileiro. Ou eu falava francês com as pessoas, ou inglês. E aí nessa época meu inglês era até muito bom. Só que conforme eu comecei a estudar no francês, a imersão foi muito grande, e eu perdi bastante do meu inglês, bastante. Até porque na França, não sei se vocês sabem, mas uma característica do povo francês é que eles são bem nacionalistas. Eles têm orgulho do país, da língua, então eles gostam de falar francês. Eles pensam assim, pô, você é turista, você é estrangeiro, você está no meu país, você tem que falar minha língua. Eu não tenho que saber falar português, você que tem que falar francês. E é bem isso. E dependendo até das cidades, uma dica aí para você, se for turistar na França, tem cidades, vilarejos que eles não falam inglês. São pouquíssimas pessoas ou quase nenhumas que falam inglês, dependendo da cidade que você for. E aí que muitos brasileiros reclamam e coisa e tal dos franceses. Não é porque eles têm essa característica, ok? E então o motivo crucial de eu ter crescido na língua foi, vou dar só uma dica aqui, contextualização. Contextualizar, tá, gente? Para quem não sabe, hoje em dia eu graças a Deus, já tive a oportunidade de ajudar aí centenas de pessoas, centenas de alunos já. Espero que possamos chegar aí a milhares, né? Com aberto aí para plataforma digital e coisa e tal. Mas é verdadeiramente um prazer.
poder ajudar as pessoas. Ó, a Viviane tá aí, tá me ouvindo aí? Tá bom o áudio? Viviane, pude dar aula pro filho dela, o Iago. Foi em foi recente, 2018, se eu não me engano. 2017, perdão. E eu até postei aí recentemente agora no feed do Instagram, teve um resultado absurdo o Iago. Ele ainda não tinha estudado francês, e até melhor, uma dica para vocês, gente. Estudar o francês, principalmente nesse início, é crucial você ter uma boa base, porque imagine, você constrói a casa do telhado para baixo? Claro que não, você faz primeiramente o alicerce. E quanto melhor for esse alicerce, ou seja, mais bem estruturado, mais fortificado, melhor. Pode vir o vento, pode vir a tempestade que for, que ele se mantém, que ele não cai. Então, com o francês é a mesma coisa. Você faz aquele alicerce, aquela base, a partir daí você fica, vamos dizer, totalmente afiado. A partir daí você voa com as suas próprias asas. É basicamente isso. O que vocês estão... O áudio está bom aí para vocês? Estão me ouvindo bem? Quem que aí já estuda francês? Ou tem interesse de estudar? Primeiramente, quem aí já estuda francês? Responde aí, gente. Isso. Quem tem interesse de aprender? Então, a dica primordial, essa é a primeira dica. Primeiramente, você fazer uma boa base. O que significa isso? Aí, a Gisele já falou, ela já estudou, entendeu? E quais são as suas dificuldades? Você tem dificuldade em alguma coisa, Gisele, ou não necessariamente? Quanto mais você praticar, você trabalhar essas bases, que são as estruturas basais da língua, como, por exemplo, pronome, verbo e um complemento. Tipo assim, eu falo francês. Então, vamos lá, como que a gente falaria isso? Coisa bem simples. Eu em francês é je, quando ele não estiver contraído. Então, eu falo, o verbo falar em francês, parler. A conjugação dele na primeira pessoa do singular, parle. Je parle, vamos lá, francês, français ou français. Essa característica que muitos alunos me perguntam às vezes, Leandro, por que você fala francês? Não é porque eu falo francês. Onde eu morava, o sotaque lá é um pouco mais fechado, por exemplo, a Paris, mais ao norte, plus au nord, eles têm um sotaque mais aberto. Então, eles dizem assim, ó, français, anglais, português, s'il vous plaît, ma main. Donc, au sud, ou plutôt à la Provence, como é que fala em português isso? Na Provença, a gente não tem um sotaque tão aberto como no norte. Então, a gente vai falar, s'il vous plaît, français, man, d'accord? Isso, e aí, a Ju Bezerra falando, oi, e a Maria estão fazendo isso, muito bem. Ó, e para quem tiver dúvidas e sugestões, vocês coloquem nos comentários, tá bom, gente? Sempre um prazer ajudar, até mesmo porque quando eu tinha dúvida, eu perguntava aos professores, isso lá, morando na França, para os nativos, e muitas vezes não me compreendiam, eles não entendiam a minha dúvida. Uma das coisas que eu ficava assim, tipo, eu sei que ele é professor, ele entende o francês, mas ele não entendia a minha dor, ele não entendia aquela dificuldade que eu tinha e perguntava. E aquilo também me deixava frustrado. Por exemplo, eu perguntava, eu tenho que fazer a contração aqui do delay com a próxima palavra iniciando por vogal? E ele não entendia. Ele falava, você tem que fazer assim. Mas eu perguntava, mas por quê? Eles não tinham essa didática de explicar o porquê das coisas. Era simplesmente, não, eu não sei. Você faz assim e pronto. E essa coisa comigo faz assim pronto, não sei não. E então, foi uma que me pegou muito e que eu acho que me deixou também um pouco atrapalhado. Era isso, eu perguntava e não entendia. Eu estudava na gramática, por mais que tivesse livro de gramática, vocês podem ver, a gramática é desse tamanho. Você pega um assunto simples, ele destrincha com muita coisa, com muita regra, que não necessariamente você vai colocar em prática tudo aquilo. Você pode ver a gramática, principalmente, olha a gramática do português. A maioria das pessoas aqui no Brasil, as pessoas aqui no Brasil, elas falam português, mas elas sabem gramática? A maioria não. Elas têm erros gramaticais, erros de pronúncia, mas isso não as impede de ter a fluência. Então, para você ensinar ou para você aprender o francês, você não tem que ficar focando em gramática. Isso é irrisório, isso não é tão importante.
Beleza, se o aluno perguntar o que é isso? Ah, isso aqui pode ser uma preposição. Por exemplo, avoir besoin de. Precisar no francês é uma locução verbal. Então é ter necessidade de. A partir daí, se eu conjugar, eu tenho necessidade de, entre aspas, eu preciso. J'ai besoin de. Ah, o que é esse de, Leandro? Isso é uma preposição. Sempre após esse de, teremos o verbo no infinitivo. Então são coisas simples assim, que eu perguntava, não entendia, questionava, e os professores não sabiam me dizer. Eles falavam, é desse jeito, mas por quê? Não sei. Ele falava basicamente, não sei, mas ele não sabia explicar. Então, até mesmo para alunos que iniciam os estudos do francês com professores nativos, cuidado. Cuidado que eu quero dizer é o seguinte, ele não sabe quais são as suas dificuldades, entendeu? A não ser que ele já tenha morado no Brasil, que ele já fale um português exímio. Aí ele vai falar, caramba, não, rapidinho aqui, Caio Cesar, não. Os biquinhos no francês, boa pergunta, hein? Como é que a gente faz, a gente fala o biquinho? Então é basicamente quando houver o E sozinho, tá? Sem acento, por exemplo, je parle, je vais, je veux. Então, basicamente o E sem acento, com uma consoante, tá? E quando tivermos a letra U, sempre com U você vai colocar o biquinho. Du, d'accord? Du, lu, por exemplo, particípio do verbo ler. Ler, lire. Particípio dele. O que é o particípio? É o verbo quando ele já está pronto para você colocar na voz passiva. Então, por exemplo, o livro foi lido. Le bouquin a été lu. Esse lu, a gente vai escrever L-U. Então, quando tivermos o U, aí sim a gente vai fazer o biquinho. E uma dica é o seguinte, você que quer aprender a fazer o biquinho, ou seja, o U do francês, é simples. Você vai falar o som do I, literalmente, tá? Então, assim, ó, e mesmo ao mesmo tempo, às vezes eu dou uns lapsos assim de português e francês, pardon. Então você vai colocar o biquinho, vai ficar assim, ó, U. Pratiquem aqui, por exemplo, du. Até dei uma olhada aí no feed, eu coloquei a expressão, se vocês viram aí, du coup. O que significa? Por conta disso. Neste caso, biquinho, tá ok? Você fez, deixa eu ver aqui, você teve bastante dificuldade. Quais eram as suas dificuldades, Gisele? Escreva aí, coloca aí nos comentários. Para quem tiver dificuldade. Opa, calma aí, gente. Ai, caramba. Qual a técnica que eu apliquei para conseguir aprender tão rápido? Então, Marcelo, foi como eu havia dito. No início, eu comecei a estudar por conta própria. No início, que eu digo, estando já lá na França. Eu tinha aulas e tudo mais, só que era um pouco aquela metodologia comum, convencional. Eu até pensei, chegando lá na França, país francófono, o pessoal já fala francês, isso vai me auxiliar, vai ser mais fácil de aprender, né? Mas quando eu percebi, era a mesma coisa, era aquela coisa, você senta, o professor aborda um determinado sujeito, um assunto, um determinado assunto, e depois te dá os exercícios. Aí você escreve, faz aqueles exercícios, preenche as lacunas. Tá. Então o que eu fiz? Eu comecei a pegar as estruturas base e comecei a praticá-las. Comecei a colocar em contextos que eu realmente precisaria. Porque, só para vocês entenderem, nós falamos o português, mas com 1.600, 1.800 palavras, nós já conseguimos obter a fluência. O que significa isso? Vocês conhecem a palavra aí, vamos ver aqui, diagnóstico. Beleza, todo mundo sabe o que é o diagnóstico. Mas você usa isso todo dia? Você precisa isso de forma comum, ficar falando diagnóstico? Não necessariamente. Tá entendendo? É a mesma coisa em francês ou qualquer língua que você venha estudar. Você tem que entender as palavras, saber quais palavras mais importantes que você vai utilizar no seu dia a dia. É isso que vai te dar a aisance. Aisance é desembaraço, ou seja, vous allez parler courant. Você vai falar de forma courant em português, fluente. Então você vai falar de forma fluente. Outra observação que me perguntam. Isso aí, Natiele, perdão. Faz a boquinha do U, e coloca o somzinho do I. Então, literalmente, o que acontece? No português, a gente pensa muito no... Bater o olho ali no U, o teu cérebro ele associa o som do U, do português. Não.
Isso é uma coisa que, se você aprender errado no início, vai te atrapalhar muito. Bonsoir, Brechokiwi, bonsoir, bonsoir. Então, gente, nesse início, se você aprender errado, depois lá na frente para corrigir, é muito mais difícil, é muito mais complexo, é mais complicado, entendeu? E então, perdão, que eu estava falando sobre o... Antes de falar da questão do U ali, da técnica. Isso, então você vai colocando essas palavras, essas estruturas de base. Por exemplo, eu estou com fome, já vimos aí, já deixei essa dica para vocês. Avoir faim é diferente do português, então como é que vai fazer isso? Você vai pegar a estrutura e vai praticá-la. Quando você tem fome, como é que você trabalha isso? Quand j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Alors, quando eu tenho fome, o que eu faço? Je mange, entendeu? Então são coisinhas, você vai internalizando, é muito mais fácil. Muitas vezes não, você já sabe, isso já é inerente a você, porque você já tem a sua língua materna, a sua língua materna. Então, você só precisa pegar as palavras e encaixar, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai trabalhando como se fosse um quebra-cabeça. E comigo, eu passo já para os alunos isso tudo pronto, tudo mastigado. Então é o caminho, é como se fosse o caminho das pedras, que eu não tive. Então eu quebrei cabeça, me frustrei, me deixava muito agoniado e triste, assim, que eu queria falar e não conseguia. E eu percebia que por mais que eu estudasse, frequentasse as aulas, não era aquilo que iria me dar a isância, ou seja, a fluência. E foi quando eu comecei, como eu já falei, praticar dessa forma que melhorou assim muito. Então, basicamente, em 6 meses eu já comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade em Aix. A primeira eu fiz 2 faculdades lá. Então a primeira que eu fiz foi Gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise. Então é o que? A gente fala em português, administração de empresa. Fui fazer administração de empresa, só falava de número, economia, coisa e tal. Não gostei muito, mas para a minha melhora do francês foi crucial. Porque as aulas e as matérias eram complexas, então aquilo exigia muito mais de mim. Tanto da parte cognitiva, para entender o que eles falavam, a forma do que eu tinha que escrever, porque eu tinha que fazer redação, eu tinha que fazer, a gente fala em francês, de présentation, apresentações com PowerPoint explicada diante da sala, 30 pessoas, imagine. Com 6 meses eu já conseguia fazer isso. Que a forma como eu consegui sair daquele fala, não fala, me deu essa aisance, me deu esse desembaraço, essa fluência, ok? A Calita está perguntando, prof, qual é o valor das mensalidades? Calita, no dia 22 de abril eu vou fazer um aulão onde eu vou mostrar todos os erros, os 5 principais erros que te impedem de chegar à fluência. E lá eu vou abordar toda essa parte, tá bom? De cursos, mensalidade, valores e tudo isso, tá bom? Então, se você não tiver se inscrito ainda, me manda um DM ou marca lá nos comentários que eu te mando o link de inscrição, tá bom? Gente, se quiser perguntar, fica à vontade, hein? Pode escrever as dúvidas e tudo mais aí, sem problemas. Ok? Calma aí, eu tô só lendo aqui os comentários. Jaque, seja bem-vinda. Bienvenue à tous. Vous êtes très bienvenus. Vamos lá então, gente, continuando. Então, após esses 6 meses aí até chegar à faculdade, o que aconteceu? Chegou uma hora que cansou um pouco. Então, fiz 1 ano dessa administração de empresa. Lembrando, lá na França, o semestre ele inicia em setembro, tá? Ele inicia em setembro. Qual o tempo necessário de curso para a gente ficar fluente? Bom, com o Fale Francês de Verdade, eu consigo deixar o aluno aí com 3 meses apto a poder fazer uma viagem para a França, Bélgica, Quebec, não importa, um país francófono, onde ele vai conseguir ter toda a desenvoltura, ele vai poder se comunicar com 3 meses apenas, tanto com os nativos e para todas as necessidades, pour tous les besoins, então todas as necessidades que ele tiver aí para a viagem. E com 6 meses ele já vai obter a fluência, ok? Você tem problema com os tempos verbais? Quais tempos? Todos, porque geralmente uma das dúvidas cruciais dos alunos é o passé composé. Ele fala, não sei se eu utilizo o avoir, se eu coloco o être e coisa e tal.
Você entendeu, Marina? Tranquilo aí? Então, basicamente, com 6 meses de curso, você já fica fluente. Oi, Jaque Rosa. Videoaula, sim. O curso, no caso, dia 22, não sei se você já fez a inscrição. Caso não, me marque, me mande um DM que eu te mando o link. Dia 22 de abril eu vou fazer um aulão e vou mostrar os 5 erros que te impedem, os maiores erros e dentro dos 5 aqui, que te impedem de chegar à fluência no francês. E entre outras dicas, tá? Vai ser um aulão dia 22. Então, se você não tivesse inscrito ainda, isso, perfeito. O aulão é gratuito, tá, gente? Não esqueça, 100% online e gratuito. Então, você pode assistir da sua casa, do seu celular, no conforto da sua casa aí, tá bom? Então, é online e gratuito, tá, ok? Para quem não tiver feito a inscrição ainda, qualquer coisa me mande um DM que eu passo o link, tá? O link de inscrição aí, 100% online gratuito. Aí, gente, estou continuando aqui essa minha história com o francês. Depois de ter saído da administração de empresa, eu fui para Marselha. Então, eu comecei a estudar lá La Science des Sports, ou La Science de l'Éducation Physique, as ciências da educação física. 7 horas, tá, Jaque? Dia 22 de abril, 7 horas. 7 horas de... 19 horas, perdão. 19 horas, horário de Brasília, tá? Então eu comecei a estudar La Science des Sports, ciência dos esportes em Marselha, que era o que eu mais gosto, né? Não sei se eu já mencionei, coisa e tal, mas eu sou formado em educação física também e trabalho como personal, trabalho também com essa parte de nutrição esportiva, então sou especialista em nutrição esportiva aplicada à fisiologia do exercício, ao treinamento esportivo e toda essa parte que envolve a nutrição aí e os exercícios físicos e todo o treinamento. Então, a inscrição é feita aqui no Insta ou em outra plataforma. Brecho Kiwi, me manda o link, me manda um DM que eu te mando o link. Você pode só clicar, é bem simples. Você me manda uma mensagem que eu te mando lá no direct, perdão. Tô meio... Esses dias tenho trabalhado bastante, então minha cabeça está meio avoada aí. Está correndo bastante para preparar melhor quantidade e com qualidade o conteúdo para vocês, todo o material, tá bom? Aí, gente, lá em Marselha, uma característica bem legal é a faculdade Lumini, que é onde eu estudava. Aí, parabéns, Gisele. Já é fã. Quem que tá com fome aí? Como é que a gente fala aí? Vocês que já viram aí, como é que a gente fala mesmo? Estou com fome em francês. Lembre-se, a gente vai utilizar o verbo avoir, hein? J'ai faim. J'ai faim. Eu tenho fome. É parecido com o espanhol. Tengo hambre. Tengo hambre. Então a gente utiliza no espanhol também o verbo ter. Aí lá era bem bacana porque a gente estudava bem próximo à Mediterrânea. Então, o mar Mediterrâneo, bem ali ao lado, muitas vezes a gente ia para as falésias, muitas falésias ali de calcário, e a gente podia estudar lá, a gente fazia escalada, era muito, muito bacana, era muito interessante estudar. Aí, Marina, muito bem, já é fã, cessar. Depois aqui eu vou passar algumas dicas de pronúncia, de vogais, coisa e tal. Então a aula hoje é só para a gente se conhecer, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, falar um pouco da minha história e com isso a gente ficar mais íntimo, mais familiar aí, tá bom? Os pontos de interrogação, exclamação são usados da mesma forma do português no francês? Gisele, sim, Gisele, basicamente, conforme... Boa pergunta, excelente pergunta. Uma das coisas que eu não havia mencionado no início, para você se sentir mais natural e confiante na pronúncia, é o quê? É você utilizar a mesma entonação do português. Então, uma das coisas que eu ficava muito assim, travado e me sentia até muito, meio bobão na hora de falar francês, era essa questão, colocar a mesma entonação. Então, é uma dica para vocês. A pronúncia, ela não tem que ser perfeita, ela não tem que ser igual de um nativo, até porque... sempre nós teremos muito o sotaque. O sotaque, para você perder, ele leva anos. Você já viu um francês falando em português? É o tempo inteiro puxando o R.
Aquilo ali, dificilmente ele vai perder, tá? Então, a entonação. Você colocou a entonação, você vai adicionar uma exclamação. Por exemplo, nossa, que dia lindo! Oh là là, aujourd'hui il fait très beau. Pum, ponto de exclamação. Nossa, hoje está tão bonito. Então, aujourd'hui il fait très beau. Ponto de exclamação. Vou fazer uma pergunta. Hoje está bonito? Est-ce qu'aujourd'hui il fait beau? Est-ce qu'aujourd'hui il fait beau? Estou olhando para cima aqui como se fosse o tempo, tá? Então, a entonação. Hoje está bonito? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Est-ce qu'aujourd'hui il fait beau? Olha a entonação. Beleza? É bem simples. É a mesma estrutura, tá? Pensou? Vai falar uma afirmação? Coloca a mesma coisa. Tá ok? Deixa eu ver aqui rapidinho, gente, as perguntas. A questão da pontuação. Algumas coisas são diferentes, tá? Mas isso tudo a gente vai ver nas aulas, nas dicas, ok? Mas a maioria são iguais à do português, tá? E até mesmo uma dica aqui, por exemplo, vocês já podem pegar e estudar um pouco o E e os seus acentos. Porque isso é primordial você saber. O que eu quero dizer? Mesmo você sem conhecer uma determinada palavra, se você souber o som que ela tem, o som que aquele acento vai deixar, você acerta a palavra mesmo sem tê-la nunca visto. Tá? Então é uma das coisas que meus alunos conseguem facilmente. Porque a partir do início eu já trabalho, como eu havia dito, essa base. E aí para você voar com as suas próprias asas. Que é um pouco diferente do que ocorre nos cursinhos e nas aulas convencionais, que você passa anos ali estudando e pagando, e parece, uma das coisas que eu sentia, parecia que eles me davam conteúdo, o conhecimento ali a conta-gotas. Eu ficava preso, parece que você fica refém deles, né? Aquela metodologia muitas vezes engessada e chata, porque é chato você ficar fazendo exercício, não. Se você está aprendendo uma língua, principalmente, eu queria falar, eu quero falar, eu quero conversar, eu quero, sabe, me desenvolver. E aí tu fica lá fazendo exercício, preencha a lacuna, tá? Isso não é necessariamente importante fazer dessa forma. Lembra quando eu falei no início? Ah, mas por que eu consegui aprender? Porque eu fiz diferente. Eu não fui igual a todo mundo, não fui igual a manada. Eu não fiquei seguindo aqueles passinhos que dizem que dá certo. Não, dá certo para os outros. Para mim não dava. Eu fiz. Então eu fui, digamos, o pioneiro. Eu rasguei o caminho e fui sozinho. Ok? Tem mais dica não. Mais perguntas aí? Mandem aí, gente. Mais perguntas. Então eu quero dar uma dica bem bacana para vocês sobre les formules de politesse. Les formules de politesse. O que é isso, Leandro? Então são as fórmulas de educação, basicamente. O francês, a França, é um país muito educado. As pessoas são muito educadas. Muitas vezes era engraçado. Você estava numa loja, a pessoa nem me trombava, nem chegava a me tocar. Ela já, oh, pardon, excusez-moi. Tipo assim, no Brasil, o cara vem te bate e você ainda olha para você capaz dele falar, o que é? O que foi? Né? Era uma das coisas que quando eu voltei da França eu senti muito impacto, eu senti muito saudade disso, das pessoas serem mais educadas, mais polidas, né? Então eu tenho até uma interessante, uma vez, bem no início ainda estudando lá, em Aix, eu estava na sala, o professor estava ministrando, acho que o curso era de Educação e Boas Maneiras, acho que era basicamente falando disso aqui, Formule de Politesse. E essa aula muito chata, muito maçante. Aí eu simplesmente, aqui no Brasil a gente levanta e pega e vai embora, né? Peguei minhas coisas, saí. No que eu saí, a professora foi e me pagou um sapo. Ela falou, cara, você não tem... Tipo assim, eu ainda não falava, mas eu compreendi o que ela falou. Tipo assim, você não tem educação, você não sabe pedir licença, Me rasgou, tipo assim, me deixou na lona. E aí, depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Só que eu não sabia. Pra gente, muitas vezes é normal. Então, uma das coisas que muitas vezes, sem saber isso, atrapalha, essa questão também, tá? Então, educação na França é tudo. E hoje eu vou passar várias formules de politesse. A primeira, por exemplo, seria o quê? Bonjour. Bonjour, tá bom? Então, é simples. Bonjour. Você vai utilizar o bonjour de 6 da manhã, mais ou menos, até 6 da noite. Semelhante ao português. Você vai colocar o bonjour dessa forma. Quando chegar lá, 6 horas, às 18h du soir, então às 18 horas, você já pode jogar o bonsoir. Então, que significa o quê? Boa noite, ok?
E quando você for dormir, você vai colocar o bonne nuit. Bonne nuit. Ok? Bonne nuit. Significa que você já vai dormir, que você já está indo para a cama, tá? Só ler as perguntas aqui. Dia 22. Isso mesmo, anota aí, não esqueça, hein? Dia 22. Outra coisinha, gente. Por exemplo, você chegou numa loja. Você vai falar bonjour, d'abord. Então, inicialmente, né? Bonjour. Ok, você comprou ali alguma coisa. Vous avez acheté quelque chose. Então, você já comprou alguma coisa. Vous avez payé, você pagou. Na hora de sair, você não vai falar bonjour novamente. Bonjour é sempre o primeiro contato, tá? Então, encontrou a pessoa, primeiro contato, salut, bonjour. Para aqueles que você já tiver mais intimidade, que é bem informal, você vai falar coucou. Coucou. É uma das dicas que eu vou fazer, depois vou deixar aí no Insta para vocês, tá? Então, na hora de sair, você não vai falar bonjour, você vai falar bon après-midi. Bon après-midi, ok? Ou, tipo assim, se for de tarde, bon après-midi, tenha uma boa tarde. Se ainda for de manhã, você vai falar bonne journée. Bonne journée. Então, tenha um bom dia, tá? Tenha um bom dia, ok? Oi, linda Marique. Tudo bem? E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tem pergunta aí? Coloque as perguntas aí, tá? Tem pergunta aí? Cadê? Deixa eu ver aqui, perdão, gente. Verdade. Os franceses não costumam tomar banho. Calita, é o seguinte. Um pouco sim, um pouco não. Vocês já ouviram falar daquele banho de gato que a gente fala aqui no Brasil? Por exemplo, às vezes está muito frio, você dá só uma lavada aqui embaixo, aqui nas axilas, ali nas partes íntimas. Eles fazem isso, tá? É normal. Então, dependendo do muito frio assim, eles tomam esse tipo de banho de gato. Ou banhos, principalmente quando for muito frio. Uma vez eu lembro, engraçado isso, eu estava com uns colegas, a gente estava fazendo um petit apéro. Apéro em francês é como se fosse, que a gente fala hoje em dia, a resenha. Você vai para casa de um amigo, começa a tomar ali um drink, comer alguma coisa. Aí, o Hugo, grande amigo meu, foi um dos primeiros amigos franceses que eu fiz na época. Ele chegou e falou: je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche. Então eu vou tomar o meu banho. Beleza. Eu crente que, aqui no Brasil a gente demora no mínimo 3, 5 minutos para tomar um banho. Eu sei que, gente, eu acho que deu 30 segundos. Ele entrou, ele já saiu, olhei assim, eu falei... Eu acho que na época eu não lembro se eu perguntei, mas eu acho que eu brinquei com ele, sim. Eu já rigolei avec lui. Aí eu brinquei, cara, tipo... E isso me marcou bastante. Então, Calita, eles tomam banho, lógico, não é com a assiduidade do Brasil, do brasileiro, tá? Até porque, o que ocorre? A água na França, ela é muito calcária. É calcária? Eu acho que fala é calcária. Então, assim que você sai do banho, muitas vezes a pele ela fica assim um pouco esbranquiçada. Então o uso de creme lá é importante para você não ficar com a pele e os cabelos muito pichain, muito duro assim, tá? Porque ele resseca muito os cabelos. Então, por isso que a maioria dos produtos, eu acho que quase todos os produtos franceses são exímios, são muito bons por conta disso. A pele lá fica horrível se você não passar creme, o cabelo, tá? Por isso que eles são ótimos nessa questão de cosméticos, tá? Bonsoir, galera. Ça va? Oi, linda Matarik. Sejam muito bem-vindos, gente. Vamos colocando as perguntas aí, tá? Bon matin. Bon matin é o que ocorre, Brechó Kiwi? Então, o matin, no francês, é le matin, é masculin. Então, ele tem uma troca aí. O gênero é diferente do português, tá? No português, a gente fala amanhã. Não no sentido de amanhã. Amanhã, a parte da manhã ali, tá? 3 horas da manhã, até antes do meio-dia ali, mais ou menos. Então, no francês seria bonne matinée. Se você quiser utilizar esse adjetivo aí, o bonne, você vai colocar o matinée, que vai fazer a concordância, ok? Do adjetivo com o substantivo, tá? Então, lembre-se, matin no francês é masculin. Nous allons dire, então nós vamos dizer assim, ó, le matin. Ficaria no português, entre guillemets, aspas, o manhã, ok? Vamos lá, gente, mandem mais perguntas, dúvidas, qualquer coisa. Bonsoir, Nath, ça va bien? Então, continuando aí, gente,
Sobre a les formules de politesse. É muito importante também na França, uma dica. Você quer pedir informação, você quer abordar uma pessoa na rua para pedir uma informação, você tem dúvida, está perdido. Você nunca vai fazer igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente chega, como é que eu faço para ir em tal lugar? Não, não é assim, não funciona. Já fiz isso e o francês olhou para mim, virou as costas e foi embora. Porque eu ainda não sabia de formule de politesse. Eu ainda não conhecia essas... são as fórmulas de educação. Então o cara virou as costas e me deixou falando sozinho. Como é que você vai abordar uma pessoa? Como é que você vai falar com ela na França? É assim, ó. Bonjour, se for, lógico, de dia. Bonjour, monsieur, ou bonjour, madame, se ela estiver andando na rua. Excusez-moi, comment je fais pour? Entendeu? Como eu faço para? E aí ele vai... Je suis perdu, eu estou perdido. Comment je fais pour aller à la Tour Eiffel? Como eu faço para ir à Torre Eiffel? Comment je fais pour aller à la Tour Eiffel? E aí ele vai te dizer. Você nunca vai chegar e falar, tá. Não. Você, bonjour, com licença. Por favor, nananã. Ok? Tanto na hora de chegar quanto de sair. Ah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir, salut. Entendeu? Tanto que eu gosto muito de utilizar o salut porque ele significa oi, olá e também tchau. Então, o salut significa oi, quando você chega ele pode dizer tchau. É bem, como é que fala? Bem prático. Bem prático, uma palavrinha pequena. Para quem não sabe ainda pronunciar, salut. Ó, eu vou escrever aqui para você. Ah, você já sabe, já estão cansados de ver aí nos meus vídeos aí. Então é S-A-L-U-T. Então lembre-se, no biquinho, ou seja, na vogal U, você vai colocar o biquinho e vai falar o I. Salut. Salut. Beleza? Pratiquem aí. Salut. Uma das melhores formas para você praticar os biquinhos, c'est devant un miroir. É diante de um espelho. Porque muitas vezes você acha que está fazendo o biquinho conscientemente, mas inconscientemente você não está fazendo o biquinho de forma correta. Então uma das dicas, anotem isso aí para vocês, ainda mais nesse início dos estudos, é praticar devant un miroir, diante de um espelho, tá? Que você vai ver se você está fazendo o biquinho. Muitos alunos falam assim, ó, sali, sali. Ótimo, o som é esse, mas na hora de falar, você precisa colocar o biquinho. Então é a junção do som I, mais o biquinho. Leve, não precisa ser algo exacerbado assim, ó. Já tive alguns alunos que haviam estudado francês anteriormente, aí eles vinham falar comigo. Bonjour, Leandro. Só vou... Falava muito assim, ou seja, como eu falei. Você vai colocar o biquinho, principalmente com E. Je, me, le. Meu nome em francês, por exemplo, Leandro, Leandro, Leandro. Por quê? Porque o som do E, apenas o E, a letra E, digamos, o E, no francês é E, com um leve biquinho. Qualquer consoante que você colocar, vai ficar como? Vai manter o som. Então, E. Vamos colocar um L, le. Se eu tirar o L e colocar um D, de. Se eu tirar o D e colocar um M, me, me. Se eu tirar o M e colocar um N, ne. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais. Então, essas coisinhas fazem muita diferença, tá bom? Mais perguntas aí, gente? Tô lendo aqui os comentários, se sair aqui. Calma aí. Mais perguntas? Então, continuando aí. O que eu estava falando? Você vai pedir a informação. Bonjour, bonsoir, excusez-moi, pardon. E você fala, você pergunta, tá? Os franceses são muito... Eles gostam muito de ajudar. Eles são muito, como é que fala? Solícitos. Então, quando você viajar para a França, mesmo, como no caso, você chegar lá que nem eu, cru de tudo, saiba ao menos dizer bonjour, je ne parle pas français. E, cara, ele já vai olhar para você e falar, caramba, eles são muito assim. O mínimo de esforço que o aluno demonstra, que a pessoa demonstra, ele já vê, cara, ele não fala a minha língua, ele não é fluente, mas ele tenta. Então, eles são muito solidários, eles são muito solícitos com as pessoas. O uso do verbo faire, brechokiwi. O faire, a gente tem vários exemplos, várias estruturas, né, para colocarmos o faire. Você está se referindo a qual? Que isso tudo a gente vai ver, tá? Todas as expressões com o verbo faire. Então, você queria saber de qual necessariamente?
Ó, gente, pode ficar à vontade aí, ó. Colocar as perguntas, o que vocês quiserem saber mais, tá? Fiquem à vontade. Vou dar um exemplo aqui bacana do faire. Não sei se vocês sabem, mas cozinhar em francês, a gente pode pegar e trabalhar um verbo bem parecido. Cozinhar, cuisiner, cuisiner, ok? Se eu colocar dentro de um contexto assim, utilizando faire, seria assim, faire la cuisine, faire la cuisine. Então, literalmente seria fazer a cozinha, subentendendo, cozinhar. Então eu posso falar je cuisine, ou eu cozinho, ou je fais la cuisine. Je fais la cuisine, d'accord? Então, sobre o tempo, relacionado ao tempo. Quando a gente fala do tempo, o Brechó, a gente sempre fala dele na terceira pessoa do singular. Então, por isso que fica assim, ó, faire beau, faire mauvais, e faire nuageux. Então, no caso seria faire beau, seria o tempo está bonito, está ensolarado, você tem o sol. Então, a gente fala assim, ó, il fait beau, il fait beau. Então, literalmente, ele faz bonito. Ele o quê? O tempo está bonito, o tempo está bom, tá? Porque é como se o tempo não fosse... ele não é uma pessoa nem nada. Então, por isso que a gente joga de forma impessoal sempre o il, tá? O il. Eu tô olhando aqui para cá, gente, para não perder as perguntas das coisas aqui, tá? Então, por exemplo, il fait beau, o dia está bonito. Aí, por exemplo, juntou a nuvem ali, acabou, il fait mauvais. Il fait mauvais, tá bom? E se você quiser utilizar a pergunta, uma das formas nós podemos colocar é o quê? A inversão pronome verbo. Então você vai fazer assim, ó. Fait-il beau? Então você quer perguntar, hoje está bonito? Fait-il beau? Você faz a inversão, tá? Depois eu vou colocar essas dicas aí também. Deu pra sacar um pouquinho mais aí, Brechó? Coloque aqui nos comentários, tá? Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha para falar com vocês. Coisa bastante importante e bem interessante para vocês seria o quê? O francês ele é regido pelas ligações e pelas contrações. Então, no disons français, de liaison et des elisions. Okay? Então, ligação em francês, que são essas que nós temos assim, ó, por exemplo, junção do pronome vous, nous, logo depois com o verbo vous avez, que é a conjugação do verbo ter, avoir. Vous avez, a gente vai ligar, deixa eu escrever aqui para vocês verem rapidinho. Ó, olha aí, vous avez. Então, o que acontece? Eu tenho que ligar o S com o A. Você tinha uma liaison obrigatoire. Então, é uma ligação obrigatória, tá, gente? Então, sempre vai ficar assim, ó. Vous avez, vous avez, vous avez, tá? Pratiquem aí. Como é que fica? Vous avez. O som do S, junto com o A, será parecido com o som do Z, tá? Vous avez. Beleza? Outra coisa que é muito importante... Quando nós fizermos a contração, que é a elision, tá? Ou a gente pode falar no português elisão ou contração, no francês a mesma coisa, elision ou contraction. Essa aqui, ó, vou dar o exemplo do j'ai, já vou passar a pronúncia correta, tá? Então, como que a gente fala, por exemplo, o verbo avoir conjugado na primeira pessoa do singular? Qual é a primeira pessoa do singular? Nós já vimos aí hoje. É o je. Je. Então, se eu ouvir sem estar conjugado, je. Então, eu falo, je parle, com o biquinho, porque ele não está contraído, tá? Beleza? Mas, quando estiver dessa forma, J''ai, J''ai, eu devo pronunciá-lo como? Então, ele foi contraído, agora ele não é mais je, agora ele fica je ou g, com som aberto, tá? Mas eu aconselho sempre meus alunos a praticarem como colocar o contraído je. E quando ele não estiver contraído, je, porque você não vai se confundir. É muito parecido eu falar je e je. E nesse início, o aluno ele fica ou para cá ou para lá. Então é bem importante a gente ter as coisas de forma concisa na cabeça. Se eu utilizar no presente, je parle. Se eu colocar no passé composé, j'ai parlé. Dessa forma você não confunde o presente com o
o passé composé. Até a questão, não lembro agora quem que me perguntou sobre sobre os verbos. Espero que isso esteja te dando uma ajuda, uma luz aí com relação aos verbos. Quem perguntou agora eu esqueci aqui. Sempre quando vejo filhos, rapidinho, se cumprimento com muitos beijinhos no rosto. Isso. Então os franceses, eles têm o hábito de dar o beijinho, tá? Se eu não me engano, tem uns franceses, lembrando, lá na França existe bastante árabe. Então os árabes, eles davam 6 beijinhos muitas vezes. Tum, 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 tum. Chega e falava, caramba. Lógico, entre eles é normal, mas no francês você chega e dá um beijinho. Salut, gars, pum. Faz o bonjour. Isso quando você já conhece a pessoa, tá? Inicialmente, se você ainda não tem intimidade, você vai dar a mão. Salut, bonjour. Je suis enchanté. Je suis enchanté de vous faire connaissance. Então eu estou, como é que fala em português? Prazer em conhecê-lo. No francês fica je suis enchanté. Estou encantado, mas dá o mesmo sentido, tá? Eu estou encantado de te conhecer. Tá bom, Cálita? Então eles dão um beijinho sim. É muito normal. Quando a pessoa já se conhece, tá? Se ela não estiver ainda, se ela ainda não for íntimo seu amigo, a gente vai dar a mão, tá? Beleza? Então, alguma dúvida aí com relação a esse já? Vou colocar dentro de um contexto bem interessante. Foi aquele do precisar. A gente fala assim então, precisar no francês. Muitos alunos reclamam e têm dúvidas sobre ele. Eu preciso, j'ai besoin de. Então lembre-se lá novamente, o ezinho com de. Não vai ficar de, tá? De. Esse Denise, de Denise, não encaixa nessa preposição. Então, j'ai besoin de. Beleza? Sempre após esse de, a gente vai colocar um verbo no infinitivo. Então, por exemplo, eu preciso estudar francês. Como que falaríamos isso em francês? J'ai besoin d'étudier le français. J'ai besoin d'étudier le français. Eu preciso estudar o francês, tá? Nesse de étudier, eu coloco ele aberto, porque a gente vai fazer a contração, tá? Então, sempre com a contração. Eu nunca vou poder deixar j'ai besoin d'étudier. Ele vai ficar assim, ó, para vocês entenderem. J'ai besoin d'étudier. Étudier, entendeu? J'ai besoin d'étudier. Aí, neste caso, eu posso colocar esse D mais aberto, porque o E e o acento agudo ali nos dá essa opção. E, acento agudo no francês, sempre o som do E do circunflexo no português. Você, café, tá bom? Dessa forma. Gente, quanto tempo deu já aí de live? Quanto tempo aí? 1 hora? Já deu 1 hora? Caramba! 50 minutos? Bacana. Eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Meu celular está quase descarregando. Tem 5%, gente. Eu acabei esquecendo de carregá-lo. Então, eu vou falar mais uma dica aqui rapidamente. Para vocês que querem entender, por exemplo, o que é ser fluente? O que é falar de forma fluente o francês? Muitas vezes isso na cabeça do aluno, do estudante ou das pessoas é tipo assim, você falar tão rápido como um nativo e de forma exímia, ou seja, perfeitamente. Isso não é. Fluência não significa isso. Tire isso da sua cabeça, tá? Beleza. Então isso não procede. O que é a fluência? A fluência, gente, é você conseguir se expressar, você expressar o que você pensa com naturalidade, confiança e terminar a frase. Se eu perguntar, por exemplo, você gosta de filme de herói? Aimez-vous les films d'héros? Você vai falar non, ou vai falar oui, e terminar essa frase, entende? Por exemplo, oui, j'aime les films d'héros, parce que quand j'étais petit, je voyais beaucoup. Eu gosto de filme Então, eu gosto de filme de herói. Por quê? Porque quando eu era pequeno eu via muito. J'aime les films d'héros, parce que quand j'étais petit, je voyais beaucoup. Ok? Então é simples. Não acho que você vai falar igual o nativo. Isso leva tempo. É a mesma coisa quando o francês ele está estudando o português. Ele vai ter aquele sotaque basicamente o resto da vida, tá? Eu também acho difícil os números. Acho muito difícil os números em francês. Ah, ok. Então, ó, os números, o que a gente acha?
Depois a gente vai ver tudo isso, gente, porque senão é muita coisa, vai puxando, é muito gancho. Mas a gente vai ter tudo isso, todo um módulo, tudo isso sobre os números e tirar dúvida e tudo mais, beleza? Então, o que eu quero focar é o seguinte, fluência em francês é você conseguir falar, a pessoa te entender, tá? De forma confiante, natural e segura. Não necessariamente falando a pronúncia perfeita. Você não precisa de ter uma pronúncia perfeita para a pessoa te entender. Isso vem com o tempo, você vai praticando e você vai melhorando. Existem níveis de fluência, tá? Então muitas vezes você já lê, entende, você ouve, entende, mas na hora de falar você fala mais ou menos. Você é fluente. Você entendeu? Você é fluente, você já entende. Muitas vezes a fluência na cabeça das pessoas é como se fosse um reizinho mandão, ele está ali, é um prêmio, ele é fluente, uau, ele é o campeão. Não, a maioria das pessoas são fluentes em inglês, ou elas já são fluentes em francês, só que a fluência delas ainda tem um nível não tão alto, é apenas isso, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado então, e a gente se vê em breve, ok? Para mais dúvidas, para quem quiser que eu mande o link de inscrição, que não tiver feito ainda a inscrição, me fala aí no DM que eu mando lá, tá bom? Foi realmente um prazer estar aqui com vocês e on se voit très bientôt. Salut!